paz do Senhor, aqui é a irmã Elisane e nós estamos aqui para ministrar a aula deste domingo, a convite do nosso coordenador, o irmão Fabiano, da Assembleia de Deus do bairro Vera Cruz, Curitiba. Temos como pastor dirigente o pastor Walter de Jesus. Confesso que é um grande desafio, é a primeira vez que a gente está gravando, então tenha paciência aí com a gente, mas vamos lá. Antes, porém, mandar um abraço bem apertado para todas as irmãs da classe Sara, para as matriculadas e as não matriculadas. E se você não é matriculada, venha, nós temos tido manhãs maravilhosas de aprendizados na presença do Senhor. Então, assista a aula e fique à vontade para vir estar com a gente todos os domingos pela manhã, tá bom? Então, você é nossa convidada especial, nosso convidado também. Partindo já para a nossa lição, o tema da nossa lição deste domingo, 31 de maio, é o mistério da unidade revelado. Nosso texto áureo se encontra no livro de Efésios, no capítulo 3 e o versículo 5, que diz assim: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Verdade prática. Deus revelou o mistério que esteve oculto desde os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. E que mistério é esse? É o nascimento da igreja. Através do resgate de Jesus na cruz do Calvário, eu e você passamos a fazer parte desta promessa, não é mesmo? E para a gente contextualizar, nós vamos primeiro para a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Efésios, no capítulo 3, no versículo 1 ao 13. Se você está com a sua lição, pega ela lá correndo. Se não, busca a sua Bíblia, dá um pause aí no vídeo e corre lá, pega a sua Bíblia, volta e vamos fazer essa leitura juntos. Vamos? Efésios 3, 1 e 13. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, no qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são coerdeiros e de um mesmo corpo e participantes da mesma promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Paulo, na verdade, ele estava preso quando ele escreve a carta aos Efésios, né? De Efésios aos irmãos. E toda vez que Paulo escreve, ou ele quer reforçar um ensinamento, ou ele quer trazer um esclarecimento. E nesse momento aqui, ele escreve trazendo alguns esclarecimentos para os irmãos daquela época, dizendo assim, olha, não fiquem desanimados porque eu estou sofrendo, porque eu estou preso, porque eu sei para o que eu fui chamado. É muito lindo isso, né?
É muito lindo. Ele sabia que ele foi chamado e que o padecer ali fazia com que, daquela forma, o evangelho foi anunciado. Então, Paulo está muito seguro daquilo que ele foi chamado. Caminhando aqui para o nosso objetivo, nós temos o objetivo geral de hoje, estudar o mistério de Deus, que esteve oculto, e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos. Então, na nossa introdução, nós vamos ter que Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam, por meio de Cristo, a revelação do mistério oculto. Nessa lição, estudaremos o conceito bíblico de mistério, como esse mistério teve oculto nas eras passadas, e como o mistério foi revelado na nova aliança, e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Vamos caminhar por esses temas nessa lição. Então, ponto 1 ali, o mistério oculto no Antigo Testamento. Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários delas. Porém, ambos desconheciam o mistério que teve oculto. E daí traz ali para a gente, já no ponto 1, o conceito bíblico de mistério. Do grego mysterion, a palavra significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Então, assim, nós sabemos que na língua portuguesa, algumas palavras, elas têm um significado um pouco diferente. E mistério aqui não tem nada a ver com misticismo, não, nada disso. Na verdade, significa que a verdade esteve encoberta e agora foi desvendada para benefício de todos. Então, é isso que significa a mistério que Paulo se refere ali. O tópico 2, o desconhecimento do mistério. Então, nós temos ali no versículo da nossa leitura em classe, o 3 diz assim: como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima, em pouco vos escrevis. Então, isso não quer dizer que antes da nova aliança, os profetas, que ninguém não sabia, de que Deus, dentro do plano já pré-estabelecido dele, uma certa altura, os gentios iam fazer parte desta promessa. Então, não quer dizer que eles não sabiam, quer dizer que estava oculto a eles. É muito interessante a gente pensar que quando Deus, ele cria todas as coisas e ele vai deixando tudo, ele vai revelando aos poucos. É como que eu chegar para o meu filho de 4 anos e querer sentar com ele e explicar o segredo de uma vida bem-sucedida profissionalmente. Ele vai olhar para mim e falar assim, puxa, mas ele não entende. Então Deus, ele traça um plano de salvação para a humanidade que começa com a descendência de Abraão. Mas todas, é lindo, né? Quando ele chama Abraão, ele diz assim, Abraão, em ti serão benditos todas as nações da terra. Então, tá claro que nós já estávamos inseridos. E é diante disso que Paulo, ele escreve aos irmãos de Éfeso, trazendo esse esclarecimento. Porque a verdade é, nós já estudamos isso em algumas aulas passadas, é que os irmãos, assim que iniciou-se, né, assim que Jesus morre e que nasce a igreja, foi muito difícil para os irmãos, os primeiros crentes da época, eles se acostumarem à nova religião, né? Por quê? Eles estavam saindo do judaísmo. O judaísmo tinha todas as tradições, eles tinham os sacrifícios, eles tinham o templo, eles tinham os louvores, né? Então tinha os rituais. Pensam, agora como eles começam a se encontrar e nasce a igreja ali, eles não têm rituais nenhum. Eles se encontram para a leitura da Bíblia, da Torá, né? Na época dos livros, dos profetas, e eles não têm mais outras, digamos assim, outras cerimônias. Então,
Eu acredito que surgia ali algumas situações e Paulo, ele escrevia, ou ele sempre vinha trazendo ensinamento e esclarecimento para os irmãos ali no início, né? O 3 diz assim: o mistério e os profetas da nova aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas. E para isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia, tá? Nós temos como referência ali Isaías, o capítulo 49 e o versículo 6, que diz assim: disse mais: pouco é que me seja servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Quer dizer, Isaías estava escrevendo algo que talvez ele não tinha um completo esclarecimento a respeito do que ele estava escrevendo. Mas fato é que Deus já deixava claro o que ele queria com Israel. E que através de Israel, está dizendo aqui, ó, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Já estava dentro do plano de Deus. Então, para concluir aqui, a nossa lição traz o seguinte assim: o que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria. Como Deus faria algo totalmente novo, que as barreiras raciais, religiosas seriam rompidas por meio de Cristo. Sim, eles não tinham ideias. Porque pensa bem, nessa época, o mundo daquela época era muito pequeno. Nós vemos que quando Deus caminha com o povo, com os hebreus pelo deserto, quando eles entram na Terra Prometida, eles vão acabando com várias nações, com vários povos. E eles tomam aquela terra toda e se tornam bem-sucedidos, e ao passar do tempo, né, eles são invadidos, se tornam escravos. Então, assim, no passado, lá no começo, era o mais forte que vencia. Nós temos registros, né, em estudos sobre culturas que não existem mais, civilizações que sumiram ao longo dos anos. Acabou-se, mas Deus preservou Israel. Deus preservou Israel. Então, quando Isaías está escrevendo, imagine que ele tivesse um total esclarecimento de pensar assim: daqui a alguns milhares de anos à frente, esses romanos, esses babilônicos, né, que estão nos escravizando, vão ter o mesmo direito que nós à salvação. Naquela época eles não tinham esse esclarecimento da salvação eterna, né, que ela veio através de Jesus Cristo. Então pense bem, não faz sentido, né, que Deus, mesmo que já estivesse dentro do plano, não ficou totalmente esclarecido, mas já constava nos registros, né, que os profetas fizeram. Tudo bem até aí? Você tem conseguido acompanhar? Tá entendendo bem? Não deixe de dar o seu like aqui para nós e se inscrever, e a partir de agora começar a sempre dar uma conferidinha aí no canal que vai ser postado para você, tá bom? Vamos continuar a nossa lição, caminhando então para o tópico 2 e os subtópicos que tem aqui. E o tema é o mistério revelado no Novo Testamento. Agora vamos falar já como que foi essa questão da revelação de que a igreja nasceria, né, já cá no Novo Testamento. Falamos do Velho Testamento, como foi com os profetas, e agora falamos aqui no Novo Testamento. Paulo, em Gálatas, é muito maravilhoso como Paulo ele vai se referir a ele mesmo. Então, pega a sua Bíblia e já acha aí Gálatas, capítulo 1, os versículos 11, depois o 15, 16 e 17. O plano divino oculto quanto às igrejas de Cristo e a ênfase paulina acerca do mistério revelado. Paulo vai dizer assim, ó: mas faço-vos saber, irmãos, versículo 11, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. O
que Paulo estava se referindo? Olha, eu prego aos gentios porque foi o próprio Jesus que revelou a mim. É por isso que eu saí em busca deles. E ele continua no versículo 15. Mas, quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho a mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne e nem sangue. Nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. O que ele está dizendo? Quando ele tomou conhecimento, porque Paulo, ele foi criado aos pés, né, do mestre Gamaliel. Ele sabia toda a Torá, ele era um entendido dos profetas. Mas quando lá ele tem um encontro com Jesus, na estrada de Damasco, que Ananias ora por ele quando ele está cego, e que ele é aberto o entendimento dele, ele não teve dúvidas do seu chamado. Eu gosto de pensar, né, que a igreja nasceu do ide de Jesus. Ele ressuscitou e disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E ele vai dizer também, olha, vão, né? Samaria, Judéia, até os confins da terra. Eu vejo que enquanto os discípulos ficaram por Samaria, por Judéia, Paulo saiu em busca dos confins da terra daquela época. Né? Porque o mundo era bem menor naquela época, mas ele fez várias viagens missionárias, levando o evangelho e pregando a palavra de Deus. Então, Paulo, aqui, a forma como ele declara que foi revelado para ele, que os gentios também está inserido na promessa da salvação eterna, né? Ele declara exatamente isso, que ele não foi lá discutir com os discípulos que já eram apóstolos, os discípulos de Jesus, né? Não, ele era um missionário, ele partiu levar a palavra do Senhor. Caminhando aqui, nós temos também Pedro. É muito lindo, né? Como Pedro vai se justificar, porque a princípio, os judeus achavam que era só para eles, que só eles tinham direito daquela promessa. Mas não. Pedro vai contar como que foi essa revelação para ele. E é quando, né, ele vai orar, ele vai ter uma visão de Deus e ele vai à casa de Cornélio, que era um gentio. E é muito linda essa história. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, abre aí em Atos dos Apóstolos, né? Você encontrou? Então, Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, os versículos 15, 16, 17 e 18. A verdade é que no versículo 3, 2 ali, os judeus vão questionar Pedro. Ó, diz assim: e subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de varões incircuncisos e comestes com ele? Para ver, né? Os judeus, eles eram tão orgulhosos de si, e era o mesmo questionamento que os fariseus faziam de Jesus. Jesus, ele come com as prostitutas, ele senta com pobres, e esse orgulho era tão impregnado neles, que eles vão procurar Pedro e vão dizer exatamente isso para ele. Mas como assim? Você foi na casa do incircunciso? E daí Pedro começa a contar a experiência que ele teve. No versículo 15 vai dizer, ó: e quando eu comecei a falar, caiu sobre ele o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Então, ouvindo essas coisas, se apaziguaram e glorificaram a Deus. O que Pedro percebeu? Que eles receberam o batismo, toda a casa de Cornélio recebeu o batismo no Espírito Santo. Então, eles foram alcançados pela graça. E daí Pedro orou por eles e foi uma bênção. Então, o apóstolo, né, ele vai enfatizar que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina.
Então, ficou muito claro para eles que os gentios estavam inseridos dentro do projeto de salvação, né? E não era por sabedoria humana, foi o próprio Espírito Santo que revelou a eles. Caminhando aí para o nosso subtópico 2, nós vamos ver o mistério oculto revelado. Então, em termos gerais, o mistério revelado é a igreja, é o nascimento da igreja. Porque até então, mesmo que dentro do plano de Deus, o plano de Deus sempre foi para que toda a humanidade fosse alcançada, os judeus estava tudo muito restrito a eles, aos profetas, ao profeta Moisés, né? Então eles, assim, a religião para eles estava fechada. Mas aí quando Jesus morre na cruz do Calvário e ele deixa o ID, a igreja nasceu. O nascimento da igreja acontece aí, quando o mistério é revelado, né? Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre e prossegue com a execução da obra de Cristo no Calvário e também com a criação de uma nova humanidade, como também a união entre gentios e judeus, como família de Deus e corpo de Cristo. Que maravilhoso, né? É bem isso, hoje nós somos um só em Cristo. Finalizando lá, ó, significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério. Então, é nossa responsabilidade continuar, né, pregando, continuar fazendo o ID que Jesus mandou, continuar levando o evangelho, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo Jesus. E daí eu já quero compartilhar com você uma referência que está lá em 2 Pedro, o capítulo 2 e o versículo 9. Corrigindo, 1 Pedro, tá bom? Diz assim, ó, mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, aleluia, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua preciosa luz. Somos nós, os agentes de milagre, aquele que vai se levantar, que vai levar o evangelho, que vai testemunhar entre a família. Talvez você não vai poder falar, mas o seu modo de viver vai demonstrar que você é um servo de Deus e que você é diferente. Faz parte do nosso papel aqui nessa terra. Amém? Vamos para o subtópico 3, então? A magnitude do mistério. Outrora ninguém tinha sequer pensado na possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social. É isso que o evangelho faz, não é mesmo? Enquanto a lei, ela colocava os judeus fechadinhos, não, porque eles tinham todas as tradições, as leis e sacrifício, o evangelho vem quebrando tudo, porque a lei não está mais em pedras, escrito na pedra. Ela vem para dentro do nosso coração. E ela vem quebrando todos os paradigmas. Ela vem quebrando classe social. Não tem mais nada disso. Eu gosto muito e me lembro de um testemunho de um irmão que contou que ele foi visitar, ele era representante comercial, e ele foi visitar uma grande empresa. E quando ele chegou, ele começou a conversar e o dono daquela empresa olhou para ele e falou assim, você é diferente, você é crente? Ele falou, eu sou. E daí o dono dessa empresa começou a contar a experiência dele. Ele disse que ele tinha um filho doente, uma filha doente em casa, muito mal, e ele estava fazendo uma reforma na casa dele. E um dos pedreiros que estava trabalhando por ali percebeu que a esposa dele estava muito abatida e a criança doente, e chegou para ela e falou, olha, leva na igreja, Jesus pode curar o seu filho. E quando ele chegou do trabalho, que a esposa falou aquilo para ele, ele ficou muito bravo, muito nervoso, e chegou no empreiteiro e falou assim, olha, despede esse pedreiro, eu não quero nem ver ele na minha frente,
porque ele trouxe falsas esperanças, ele chegou com uma conversa aqui, olha o sofrimento da minha esposa. E daí ele conta que passou-se os dias e a criança realmente foi ficando ruim, chegou ao ponto de ser desenganada. E como já estava desenganado mesmo, a esposa voltou à conversa e falou, quem sabe, vamos levar, vamos tentar, não tem mais o que ser feito. Vamos. E ele, então, liga para aquele empreiteiro, pega o telefone daquele irmão pedreiro, liga para ele e diz assim, olha, eu quero ir na tua igreja. Aí, isso aconteceu aqui em Curitiba e aqui no Sítio Cercado. Diz que esse irmão, na época, já faz alguns anos isso, disse assim, olha, você não vai encontrar a minha igreja, mas faz assim, eu vou até o ponto de terminal, te encontro lá e a gente vem pro culto. E foi. Eu sei que Deus falou profundamente com eles, eles oraram pela criança, Jesus curou a criança e ele aceitou Jesus. E daí ele conclui a história dele para aquele irmão que estava ali na empresa dele, dizendo assim, hoje eu sou o porteiro lá da congregação. Vocês viram? Que maravilhoso! Como Deus é lindo! Para ele não tem distinção, o pobre, o rico, o branco, o negro, não tem. Ele chega, a bênção chega para todos. Isso não é maravilhoso? Né? E é o que a nossa lição conclui aqui, ó. Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planejara desde o princípio. Então é nossa responsabilidade, né? Levar o evangelho à frente. E aí, você está gostando? Nós finalizamos aqui o segundo tópico e vamos caminhando agora para o terceiro subtópico. O mistério pré-estabelecido por Deus. Então, quais são? As riquezas insondáveis de Cristo. Aí, assim, a nossa lição diz ali, ó. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. A mensagem do qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estiver oculto. Proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo. Então, o trabalho dele era apresentar o evangelho, era levar Cristo a todas as nações da época, né? Então, tudo abrange a vontade divina, né? Que articulou o plano, e desse plano é o plano de salvação, a qual eu e você estamos inseridos. E glória a Deus por isso, não é verdade? Amém? Subtópico 2, o eterno propósito em Cristo. Deus, o Criador, manteve o mistério encoberto para ser revelado no tempo oportuno, como nós comentamos ali. Não fazia sentido ele abrir partes do projeto, né, do plano dele, numa época em que não fazia sentido, simplesmente não fazia sentido. Fez sentido quando Cristo veio. Cristo veio e inaugurou a igreja, aí sim, o próximo passo era anunciar o evangelho, né? E indica que Deus sempre esteve no controle da sua criação para que agora seja manifestada, segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Então, o plano de salvação que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para ser executado por intermédio de Cristo. Sempre esteve nos planos de Deus. Nós, eu e você, sempre estivemos nos planos de Deus. Então, o evangelho chegaria a nós e nós agora somos parte, não é mesmo? Em Gálatas 3, eu quero que você acompanhe aí comigo. Gálatas 3, os versículos 28 e 29 diz assim. Bom, eu vou ler a partir do 25, que você vai entender perfeitamente. Ó, mas depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto
Não há judeu nem grego, não há servo e nem livre, não há macho e nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Glória a Deus por isso. Aleluia, né? É maravilhoso saber que nós estávamos inseridos nesse projeto desde a fundação dos séculos, desde o princípio. E que bom que o Evangelho chegou até nós. Nosso subtópico 3, já para o finalzinho da nossa lição, diz assim: o plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa. Ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação, pré-estabelecido desde a eternidade. Então, eu gosto assim eu sei que Deus ele não precisa de um plano B. Nós precisamos. Nós fazemos os nossos planos, muitas vezes, e a gente pensa assim, se não der certo dessa maneira, vai dar certo dessa. Eu recorro a isso. Ou eu faço uma reserva, né? Porque se não der isso, eu estou seguro. Mas Deus não. Deus, ele conhece todas as variáveis. Deus é maravilhoso, não é mesmo? Essa verdade nos ensina que por detrás de todo o evento da história existe um propósito eterno em andamento. Deus é soberano, controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Então eu quero dizer para você que esse é o nosso Deus. Se você, diante dos dias que estamos vivendo, a pandemia que tem se instaurado e quando a gente acha que essa curva vai começar a entrar em declínio, nós não entendemos mais nada. E verdade é que não é uma situação boa. Várias pessoas estão morrendo. Então, eu digo para você uma coisa. Deus já sabia. Deus nunca é pego de surpresa. Então, tem aí o coronavírus, está por todos os lugares, só que Deus permanece no controle de todas as coisas. Deus já sabia de todas as coisas. Lembra quando Deus usa as pragas lá no Egito? Na terra de Gósen não acontecia nada. Os gafanhotos, as rãs, e tudo que acontecia de ruim acontecia no Egito. Mas na terra de Gósen, onde os hebreus estavam morando, não acontecia. A morte não chegou lá. E eu quero dizer para você que você será abençoado, que praga nenhuma chegará à sua tenda. Apenas continue crendo e confiando, porque o teu Deus é aquele que cuida, é aquele que guarda, é aquele que protege. E nada foge do controle das suas mãos. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Então eu te convido a permanecer firme, a permanecer sendo grato, porque Deus tem cuidado de você. Se você parar um pouquinho para pensar, nessa semana mesmo, o que já aconteceu com você, você vai perceber o cuidado de Deus. Então eu já quero finalizar esses momentos aqui, dizendo que eu estou feliz que você tenha acompanhado o vídeo até aqui ao final. Eu oro para que você tenha um excelente domingo, uma semana abençoada. Fiquem com Deus. Deus abençoe a sua vida.